Boa noite, irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um, amém? Estamos começando aí mais um culto nessa noite, mais uma transmissão, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente a sua vida, a sua casa, a palavra que você vai ouvir daqui a pouco, que Deus possa estar abençoando poderosamente a sua vida, amém? Não esquece de estar compartilhando essa transmissão com seus familiares, está curtindo nosso vídeo aí, está se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Vamos estar adorando nosso Deus nesse momento? Vamos lá. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou, e diz que amado sou sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti, e diz que amado sou sem que eu me sinta assim, e diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. E diz que amado sou sem que eu me sinta assim, e que seguro estou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Deus, que nessa noite, Pai, o Senhor possa ser adorado, Pai. Que nessa noite, Deus, o Senhor possa falar poderosamente, Pai, aos nossos corações, Deus. Que nós possamos nessa noite ouvir, Deus, palavras vindas do céu, Pai. Que nessa noite, Deus, nós possamos ouvir, Deus, a Tua voz. Que nós possamos, Pai, nos sentir amados por Ti, Pai. Porque nós temos a certeza que o Teu amor é tão grande que entregou o Seu Filho para morrer por nós, Pai. Às vezes nos sentimos fracos,
Às vezes achamos, Pai, que estamos derrotados, Pai, mas quando nós lembramos, Deus, da Tua cruz, quando nós lembramos, Deus, do Teu amor ali, quando nós lembramos, Pai, do derramado do Teu Espírito ali, Deus, do derramado do Seu sangue ali, Pai, nós cremos, Deus, que nós somos amados por Ti, Pai. Nós somos amados, Deus. E obrigado, Deus, por esse amor tão grande, Deus. Obrigado por esse amor incondicional, Pai. Amor que nós nunca vamos entender, Deus. Nunca vamos entender, Pai. Obrigado. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim, e que seguro estou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Amém? Não está ouvindo a palavra do nosso Deus agora? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Mais uma live, mais um vídeo. Que Deus possa estar nos abençoando nesta palavra. Que Deus possa estar inspirando-nos com o poder do Teu Santo Espírito. Quero nesse momento convidar você para estar meditando comigo no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 em diante. Não vou ler o texto todo, devo ler até o 13º, talvez, ou mais um pouco. Mas eu quero convidar você para estar abrindo a sua Bíblia, ou o seu celular, o seu tablet, aonde estiver conectado a sua Bíblia. Quero pedir a você que está nos ouvindo nessa noite, que você possa estar nos abençoando, evangelizando, ajudando a igreja de Guandu evangelizar através das redes sociais. E como que você pode fazer isso? Você vai fazer isso compartilhando esse link, esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, com aquelas pessoas que fazem parte das suas redes sociais, do seu zap. Você pode dessa forma estar evangelizando e estar abençoando uma vida através da palavra de Deus. Lemos a palavra de Deus, então convido você a estar lendo nesse momento. Não esqueça de estar compartilhando e também dando o seu joinha, porque assim o YouTube entende que você gostou do conteúdo, né? E o conteúdo não é do pastor, mas o conteúdo é bíblico, né? Então todo conteúdo bíblico é bom para nossas vidas. Amém? Leamos a palavra do Senhor. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava um mensageiro ao rei de Israel: evita passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhes perguntou: vocês não
me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos seus conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Amém? Até aqui. Que Deus possa estar nos abençoando. Oremos ao Senhor. Pai querido, neste momento, rogamos que o Senhor possa estar falando através da Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor possa revelar para nós maravilhas que só Tu sabes. Pai, abençoa aqueles que estão ouvindo a Tua voz, aqueles que ainda hão de assistir esta mensagem através das redes sociais, que eles venham ser abençoados e transformados pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Amados irmãos, queridos amigos e ouvintes da Palavra de Deus, quero compartilhar nesta noite com você e quero falar a respeito de um homem chamado Eliseu. Um homem chamado Eliseu, um profeta chamado Eliseu, homem de Deus. Este texto é maravilhoso. Ele mostra os sírios em guerra contra Israel. Mas Deus mostra as estratégias de guerra para o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu, consequentemente, mostra para o rei de Israel. Então, Deus mostra a Eliseu, seu servo, as manobras militares contra Israel, pois ele tem tanta intimidade com Deus que o Senhor mostra a ele as estratégias militares do rei da Síria para surpreender o exército de Israel. A Síria estava em guerra atacando Israel. O que o rei da Síria fazia? Ele programava ficar em algum local estratégico para que na hora que o povo de Israel fosse passar por ali, eles o atacassem e ia assim, ser surpreendido, iam ser presa fácil. Porém, Deus revelava para Eliseu, para que Eliseu falasse com o rei de Israel, e assim o rei de Israel, orientado pelo profeta Eliseu, ele se desviava daquele caminho. Então, muito interessante, Eliseu, mesmo sem ser um soldado do exército, mas sendo um soldado de Deus, ele estava ajudando o rei de Israel nas batalhas. Com isso, o rei da Síria fica furioso e quer saber quem é o traidor. O rei da Síria, ele pensa que dentro do
seu exército havia alguém que era a favor do rei de Israel e estava ali como que um espião passando para o rei de Israel tudo que se passava ali naquele exército. Porém, não era assim que as coisas aconteciam. Vamos voltar um pouquinho no texto para que a gente possa ver as coisas mais de perto. Ordenou o rei, descubra, né? Quando o rei da Síria vê que todas as manobras dele estão sendo descobertas pelo rei de Israel, ele pensa que tem alguém o traindo. E a Bíblia diz que ele reúne o povo e fala assim aqui, ó, eu quero saber quem vai me contar quem é o traidor que está entre nós, que está a favor do rei de Israel. Levanta um dos seus oficiais e fala assim, Senhor, não tem ninguém contra o Senhor. Não tem ninguém aqui que está o traindo. O negócio é o seguinte, em Israel tem um profeta chamado Eliseu. E tudo que o Senhor planeja aqui, até a fala sua dentro do seu quarto, Deus revela para ele. E ele revela para o rei de Israel. É por isso que eles estão conseguindo se livrar das suas estratégias de guerra. Isso enfureceu o rei da Síria. E ele manda capturar Eliseu. O rei ordenou então, descubra onde ele está e vamos capturar. Simples, um homem, vamos capturar, cerca, veja onde ele está e vamos capturar. Veio a palavra, né? Descobriram aonde ele estava. O rei ordenou, descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Para que não tenha fuga, vamos cercar e não vamos atacar, porque de noite a gente pode não conhecer a pessoa e vamos pegar a pessoa errada, então vamos só rodear e cercar e de manhã, quando amanhecer o dia, a gente captura então Eliseu e vamos levar para o rei da Síria. Era o plano, a estratégia deles era esta. Quero falar para você que Deus nos mostra que Ele é poderoso em todas as áreas. Deus quer revelar para mim e para você o poder dEle. Deus quer que eu e você tenhamos intimidade com Deus. Deus quer nos mostrar que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A palavra de Deus já diz isso, né? Romanos 8,31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, diz que o servo de Eliseu, o servo do homem de Deus, levantou bem de manhã cedo e abre a porta. E quando ele abre a porta, ele vê aquela multidão de exército, aquele monte de gente cercando a casa. A Bíblia diz
que ele fica nervoso, tremendo. Não é para menos. O jovem que era ajudante de Eliseu, a Bíblia diz que era servo de Eliseu, ele servia Eliseu, e ele fica tremendo, nervoso. Falou assim: pronto, agora eu estou morto, vou morrer. E nem era para vir me pegar, era para pegar Eliseu, mas eu estou junto com ele, né? Vai sobrar para mim. E a Bíblia diz que Eliseu chega, abre a porta. Eu fico imaginando, Eliseu abriu a porta, olhou aquela multidão, olha para um lado, olha para o outro, e o menino tremendo, Eliseu calmo, tranquilo, e o menino tremendo, Eliseu olhando, e Eliseu vira para o menino e falou assim: calma, menino, maior é os que estão conosco, mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Calma, menino. E eu fico imaginando o seguinte: Eliseu está tendo uma visão espiritual. O menino está tendo uma visão física. Eliseu vê o problema, mas vê a solução, porque Eliseu tinha intimidade com Deus. Eliseu vê o soldado da Síria, mas Eliseu também vê o exército de Deus ao redor deles para lhes proteger. Mas o garoto só está vendo o exército inimigo. E aí eu fico imaginando o menino pensar assim: mas quem é que está com a gente? Para você falar que mais numeroso é os que estão conosco do que os que estão com eles, né? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Realmente, o menino tinha razão, porque o menino só estava vendo com a visão física. Eliseu estava vendo com a visão espiritual. Mas eu e você precisamos entender. Nós temos que buscar a visão espiritual, porque é a visão espiritual que nos dá segurança, que nos dá a estabilidade para enfrentar os desafios e os problemas desta vida. A palavra de Deus nos garante isso. Precisamos tomar posse desta palavra. A Bíblia diz que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Está lá em Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Muitas das vezes, eu e você, em uma situação difícil, só vemos o problema. Só vemos o problema. Não vemos a grandeza do meu Deus e do seu Deus. Eu fico imaginando quando Lázaro ficou doente, que Marta e Maria mandam chamar Jesus. Jesus chega depois de Lázaro estar morto há 4 dias. Elas estavam vendo o problema. Lázaro morreu. E Jesus falou assim: calma, ele vai ressuscitar. Elas falaram assim: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, eu sei que ele está salvo, eu sei que ele vai ressuscitar, mas só no último dia. Jesus falou assim: ó, se creres, verás a glória de Deus. E Lázaro ressuscitou naquele dia. Amados, eu quero fazer vocês lembrar um pouco de um homem chamado Ezequias. Lembramos como Ezequias confiou totalmente em Deus. Eu e você precisamos confiar totalmente em Deus. Eu e você precisamos confiar totalmente em Deus. O rei Ezequias, eu quero lembrar você que o rei Ezequias confiou no Senhor e o Senhor os livrou. E assim eu e você precisamos confiar totalmente em Deus de todo o nosso coração. Esse texto, se você quer relembrar,
está lá em 2 Crônicas, capítulo 32. O versículo 7 diz assim, aí Ezequias falando com os seus soldados: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está o poder maior que está conosco. Com eles está poder humano. Conosco está o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que nos liberta. E o povo com isso se encorajou, ganhou ânimo, teve coragem, se fortaleceu. Aqui, irmãos, nessa ocasião, o rei estava pressionando Ezequias para que o exército de Ezequias se rendesse, humilhando, falando que se eles não se rendessem, que ele ia entrar, ia destruir todo mundo, ia matar todos eles e tal, e fez afrontas e mais afrontas e afrontas. E Ezequias, temente ao Senhor, a Bíblia diz que Ezequias buscou o Senhor, buscou o servo de Deus Isaías, e com ele estava orando, buscando solução. Ele chegou diante de Deus e falou: Senhor, nós não temos força para lutar realmente contra este exército, mas sabemos que o Senhor tem poder para nos libertar. Sabemos que o Senhor é o Deus que tudo pode. Basta uma palavra do Senhor que todas as coisas são resolvidas. Meu irmão, meu amigo, neste momento aqui, Ezequias demonstra diante de Deus a sua fragilidade, a sua humildade, e ele fala: nós não temos como vencer esse enorme exército, essa quantidade de pessoas que estão do lado de fora nos ameaçando, mas o Senhor tem condições e capacidade de nos libertar. Aqui, irmão, o rei Senaqueribe está ameaçando o rei Ezequias, mas falando poucas e boas, falando que o rei Senaqueribe não podia resisti-lo, falando que se ele ganhou várias batalhas e os deuses dos outros países não conseguiram resistir, como que o Deus de Ezequias iria suportar, iria aguentar, que o Deus de Ezequias também não podia com ele? E Ezequias, eu fico imaginando Ezequias orando e falando assim: Senhor, ele está afrontando o Senhor, não é a mim. Ele está afrontando o Senhor. É o Senhor que ele está desafiando. Ele colocou Deus na jogada. Ele falou: Deus, essa batalha é sua, não é minha. Entregou nas mãos de Deus. 2 Crônicas 32, versículo 21, diz assim: e o Senhor, presta atenção, e o Senhor enviou um anjo. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais. Para Deus vencer uma batalha não precisa de muita gente. Tinha um enorme exército ameaçando o rei Ezequias. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo. Qual é o seu problema? Qual é a sua
afronta que você está enfrentando? Qual é o seu desafio? Mostra para o seu inimigo, mostra para o seu problema o tamanho do seu Deus. Mostra para o seu problema que para Deus resolver a sua situação não precisa de muita coisa. Basta uma palavra, basta um anjo para derrotar um enorme exército. Se Deus estiver com você, não tem batalha perdida, a vitória é certa. Fala comigo, se Deus estiver com você, não tem batalha perdida, a vitória é certa. E Deus quer que eu e você olhamos com os olhos da fé. Jesus sempre falou: neste mundo tereis aflição ou aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também hão de vencer. Jesus está nos dando aqui uma visão de olhar com fé. Está nos dando uma direção de olhar com fé. Tenha um ânimo. Olhe, o problema está ali, mas entregue o problema nas mãos do Senhor. Pede a Deus: Senhor, eu não tenho condição de vencer essa dificuldade, eu não tenho condição de enfrentar esse problema, eu não tenho condição de sustentar essa enfermidade, porque eu não tenho condições físicas, eu não tenho condições financeiras, a minha condições financeiras não dá, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho muitas condições de pagar financeiramente, mas eu sei que o Senhor é o médico dos médicos e sei que se o Senhor quiser, o Senhor me cura e me liberta agora, em nome de Jesus. Busque o Senhor, Ele quer que você tenha fé, Ele quer que você tenha convicção que Ele é o seu Deus. 2 Coríntios 5, 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eliseu, ele vivia por fé. O exército sírio cercou para pegar ele, mas ele olha e vê que o exército de Deus estava ao redor dele. E ele pede a Deus, ele ora a Deus e fala assim: Senhor, abre os olhos desse menino para que ele possa ver o que eu estou vendo. E a Bíblia diz que o menino, os olhos dele foi aberto e ele agora olha e vê o grande exército que está ao seu redor para te proteger e para te ajudar. Eu e você precisamos entender. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então, irmãos, o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu fico imaginando o menino pensando assim: ah é, né, Eliseu? É por isso que você não está com medo? Assim, né, até eu tenho coragem. Assim, até eu. Eu fico imaginando o menino olhando para o exército falando assim: pode vir agora. Por que eu estou falando que o menino deve ter pensado assim? Pode vir. Eu creio que você, como eu, em alguns momentos da nossa vida, em adolescente, criança, quando a gente às vezes enfrentava algum problema, alguma briga, se você tivesse sozinho, tivesse 3, 4 garotos contra você, você ficava acuado com medo. Mas se de repente o seu pai, ou o seu irmão, ou os seus amigos mais fortes do que você, chegasse e falasse assim: o que está acontecendo aí? Você ficava forte, você pulava na frente dele e falava assim: vem agora. Não é assim que às vezes a gente faz?
eu fico imaginando o garoto falando assim, pode vir agora, vem, né? O exército está aqui, ó, os cavalos de fogo estão aqui, pode vir, né? Mas isso é palavras, né? Para só despertar, para fazer a gente imaginar num texto, mas a Bíblia não está falando nessas coisas, né? Muitas das vezes só olhamos o problema e não olhamos a solução através do lado espiritual. Temos que ver os problemas, mas olharmos para o nosso Deus e falar, esse problema é impossível para mim, mas para o meu Deus basta uma palavra que Ele resolve, joga por terra. Você lembra do povo de Israel quando saiu lá do Egito, quando eles estavam escravizados, que Moisés conduziu eles pelo deserto, e logo depois Faraó se arrepende e vai ao alcance deles, e a Bíblia diz que quando chega perto do Mar Vermelho, o mar não tem como ele atravessar, olha para trás, o exército de Faraó vem chegando, aí eles olham para um lado, para o outro, desculpa, começa a questionar com Moisés. Em alguns momentos eles até falam, Moisés, lá no Egito, será que não tinha túmulo para que nós todos morrêssemos lá? Foi para isso que nos trouxe para cá, para morrermos aqui? E a Bíblia diz que Moisés clama a Deus, e Deus manda Moisés estender a vara ao mar, e o mar se abre, e o povo de Israel passa de pé enxuto, e logo após que o povo passa, o exército de Faraó vai invadindo, e Deus manda Moisés estender a vara novamente, e o mar se fecha, e lá se foi o grande e enorme exército de Faraó. Eu fico pensando, aos nossos olhos não tinha saída, não tinha saída, não tinha saída porque o povo de Deus não tinha armas, não tinha habilidade para lutar com um grande exército. Porém, se Deus tiver no controle, não tem batalha perdida. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e atemorizados clamaram ao Senhor. A dica é, clame ao Senhor, que Ele vai te atender na hora da angústia, na hora do sofrimento. Mas clame ao Senhor, crendo que Ele é poderoso e que Ele pode te curar de qualquer enfermidade, de qualquer problema que você tiver. O nosso Deus, o meu Deus, Ele pode te libertar de qualquer situação. Eliseu cumpriu a palavra de Deus, irmãos. Eliseu cumpriu a risca a palavra de Deus. Dá de comer ao que te aborrece. Oferecer comida a uma pessoa amiga é fácil. Mas a Bíblia diz que eu tenho que dar de comer ao meu inimigo. E foi isso que Eliseu fez. Olha só, Jesus já falou isso. Foi isso que Eliseu fez. Segundo Reis 6, 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los? Quando Eliseu pede a Deus para colocar uma cegueira naquele povo, no exército, a Bíblia diz que Eliseu conduziu eles até o acampamento do rei de Israel. Chegando lá dentro, no meio do povo de Israel, todo fechado, Eliseu ora mais uma vez e fala, Senhor, abre os olhos deles.
E quando eles abriram os olhos, eles estavam sem saída. Eu fico imaginando o coração desse povo agora, tremendo de medo. Antes estavam lá para capturar Eliseu e agora presa fácil nas mãos do rei de Israel. E o rei de Israel vira para Eliseu e fala assim: e agora, Eliseu, o que eu faço? Vão matar todo ele? Eliseu respondeu: não. Costuma matar prisioneiros que captura com a tua espada e com teu arco? Manda-lhes servir comida. E a Bíblia diz que prepararam-lhe um grande banquete. Manda servir comida e bebida e deixa que volte ao seu Senhor. Oh, coisa linda! Deu comida, deu bebida, alimentaram, ficaram fortes. Agora volta para o rei da Síria. A Bíblia diz que depois desse acontecimento, se você quiser, você lê a história toda lá, que você vai amar. Amar. Eliseu, segundo Reis, capítulo 6. Você vai amar essa história de Eliseu. E eu quero falar para você que a partir desse momento o rei da Síria não guerreou mais contra o povo de Israel. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 25, versículo 21 e 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhes de comer. Se tiver sede, dá-lhes de beber. Foi isso que Eliseu fez. Aquele povo estava com fome e com sede. É inimigo? É inimigo. Dá de comer, dá de beber. Olha o 22 que fala: fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Dele quem? Do seu inimigo. E o Senhor recompensará você. O que é essa brasa viva? É a consciência deles. É a consciência do seu inimigo. Ficar pensando: eles poderiam ter me matado, eles poderiam ter me destruído, eles poderiam ter acabado comigo, mas em vez disso eles me deram comida, me deram bebida, me deram alimento, me trataram bem, me trataram com respeito. E eles começam a meditar, brasas vivas acima da sua cabeça, começa a pensar. E aí agora eles, normalmente, muitos deles começam a tomar atitudes diferentes, como nós vimos no texto aqui, que o rei da Síria não guerreou mais contra o rei de Israel. Salmo 23, 25, estamos quase terminando. Salmo 23, 25 diz assim: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. E para encerrar, Salmo 119, 18, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É isso que eu e você precisamos pedir ao Senhor. Senhor, abra os meus olhos, desvenda os meus olhos, abra o meu entendimento espiritual, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Busque ao Senhor. Pede ao Senhor que Ele vai abrir os seus olhos espirituais e você vai ver as maravilhas de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, neste momento eu quero te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que falo aqui nesta noite. Que o Espírito Santo possa estar falando e continuar falando grandemente. Continue falando através do teu poder nas pessoas que hão de ouvir esta mensagem. Que vidas possam ser transformadas, que vidas possam ser despertadas, que olhos possam ser abertos,
para que possam enxergar espiritualmente. Eu peço, Senhor, pelos enfermos, peço que repreenda, Senhor, essa pandemia que está assolando o nosso país, o nosso mundo, Senhor. Repreenda, Pai, só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o único que pode nos livrar desse inimigo invisível chamado Covid-19. Repreenda, Pai, este mal, Senhor, que tem assolado muitas pessoas. Eu quero te agradecer, porque até agora o Senhor tem nos livrado. Cremos que os anjos do Senhor estão acampados ao redor dos teus servos, nos protegendo, nos livrando. Mas pedimos para aqueles que estão acometidos por essa enfermidade: entra, Senhor, repreenda, Senhor, livra, Senhor, dê cura, Pai, em nome de Jesus. Amém.